livro de Jazar, o livro dos justos. Capítulo 12. Abrão colocados na prisão, e é condenado depois de 10 dias para ser lançado em uma fornalha ardente. Seu irmão Arã, ser falsamente acusado, é condenado a um mesmo destino. Como o coração de Arã não era certo diante do Senhor, ele morreu, mas Abrão é entregue e é trazido a Live. É apresentado com muitos presentes. O rei dos sonhos Abrão, e mais uma vez busca a sua vida. Abrão foge para a casa de Nó. E quando o rei ouviu as palavras de Abrão, ele ordenou que ele fosse colocado em prisão, e Abrão foi 10 dias de prisão. E no fim daqueles dias, o rei ordenou que todos os reis, príncipes e governadores de províncias diferentes e os sábios deveriam vir antes dele, e eles se sentaram diante dele, e Abrão ainda era na casa do confinamento. E o rei disse aos príncipes e sábios: você já ouviu falar que Abrão, filho de Tera, fez a seu pai? Assim que ele fez para ele, e eu pedi que ele fosse trazido diante de mim, e, portanto, ele tem falado, o seu coração não causará apreensões nem ele mexer na minha presença, e eis que agora ele está confinado na prisão. Portanto, decidir qual juízo é devido a este homem que insultam o rei, que falou e fez todas as coisas que você ouviu. E todos eles responderam ao rei, dizendo: o homem que amaldiçoar o rei deve ser pendurado em uma árvore, mas ter feito todas as coisas que ele disse, e ter desprezado os nossos deuses, ele deve ser queimado até a morte, pois esta é a lei nesta matéria. Se agradar ao rei de fazer isso, deixá-lo a fim os seus servos a acender um fogo dia e noite em forno de tijolo, e então vamos lançar este homem para ele. E o rei fez, e ordenou a seus servos que eles devem se preparar uma fogueira durante 3 dias e 3 noites na fornalha do rei, que está em Casdim. E o rei ordenou-lhes tomar Abrão da prisão e levá-lo para fora para ser queimado. E todos os servos do rei, príncipes, barões, governadores e magistrados, e todos os habitantes da terra, cerca de 9.000 homens, estavam em frente ao forno para ver Abrão. E todas as mulheres e os pequenos aglomerados sobre os telhados e torres para ver o que estava fazendo com Abrão, e todos eles estavam juntos em uma distância, e ali não era um homem deixou que não veio no mesmo dia para contemplar a cena. Entrando Abrão, os prestidigitadores do rei e os sábios viram a Abrão, e gritaram para o rei, dizendo: Senhor, nosso soberano, certamente este é o homem a quem sabemos ter sido a criança em cujo nascimento a grande estrela engoliu 4 estrelas, que declarou ao rei agora 50 anos. E eis que agora o pai também transgrediu teus mandamentos, e zombaram de ti, trazendo-te uma outra criança, que tu matar. E quando o rei ouviu as suas palavras, ele estava extremamente indignado e mandou terá de ser trazido perante ele. E disse o rei: ouviste o que o conjuros falei? Agora me diga sinceramente, como tu fizeste, e se tu te falar a verdade seja absolvido. Vendo que a raiva do rei era muito acesa, Tera disse ao rei: meu senhor e rei, ouviste a verdade, e que os sábios falaram está certo. E o rei disse: como tu pudesses fazer tal coisa, a transgredir as minhas ordens e dar-me uma criança que tu não gerará, e para ter valor para ele. E Tera respondeu ao rei: porque meus sentimentos com curso estava animado para meu filho, na época, e eu levei um filho da minha serva, e eu o trouxe para o rei. E o rei disse: quem te aconselhou a isso? Diga-me, não esconde alguma coisa de mim, e então não morrerás. Tera ficou muito apavorado na presença do rei, e disse ao rei: era Arã meu filho mais velho que me aconselhou a isso, e Arã era naqueles dias que Abrão nasceu, 30 anos de idade. Mas Arã não avisou ao pai que nada, por Tera disse ao rei, a fim de livrar a sua alma do rei, porque temia muito, e disse o rei a Tera: Arã teu filho, que o aconselhou-te a esta morrerá por fogo com Abrão, pois a sentença de morte contra ele por ter se rebelado contra o desejo do rei em fazer isso. E Arã, nesse momento sentiu-se inclinado a seguir o caminho de Abrão, mas ele manteve-lo dentro de si. E Arã disse em seu coração: eis que agora o rei aproveitou Abrão por causa destas coisas que Abrão fez, e ela deve vir a passar, que se Abrão prevalecer sobre o rei vou segui-lo, mas se prevalecer o rei eu vou depois que o rei. E quando Tera tinha falado isso para o rei acerca de Arã seu filho, o rei ordenou Arã para ser apreendida com Abrão. E eles trouxeram os dois, Abrão e Arã, seu irmão, para lançá-los no fogo, e todos os habitantes da terra e os servos do rei e os príncipes e todas as mulheres e os pequenos
meninos estavam ali, naquele dia sobre eles. E os servos do rei tomou Abrão e seu irmão, e, despindo-os de todas as suas roupas excetuando as suas vestes menores que estavam em cima deles. E amarraram suas mãos e pés com cordas de linho, e os servos do rei levantou-las e lançá-los tanto no forno. E o Senhor amou Abrão e ele teve compaixão por ele. E o Senhor desceu e entregou Abrão das cordas com que o prenderam foram queimadas. Enquanto Abrão permaneceu e andava no fogo. Arã morreu quando eles tinham lançado no fogo. Ele foi reduzido a cinzas, pois seu coração não foi perfeito para com o Senhor. E os homens que atiraram no fogo, a chama da propagação do fogo sobre eles, e eles foram queimados, e 12 homens morreram. Abrão andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites, e todos os servos do rei vê-lo andando no fogo. E eles vieram e disseram ao rei, dizendo: Eis que vimos Abrão passeando no meio do fogo, e até mesmo as roupas mais baixas que estão sobre ele não são queimados, mas o cabo com o qual ele estava vinculado é queimado. E quando o rei ouviu as palavras deles desmaiou e seu coração não iria acreditar neles. Por isso ele enviou príncipes outros fiéis para ver este assunto, e eles foram e viram e disseram ao rei, e o rei se levantou para ir vê-lo. E ele viu Abrão caminhando para lá e para cá no meio do fogo, e ele viu o corpo queimado. Arã. E o rei perguntou muito. E o rei ordenou a Abrão para ser retirado do fogo, e seus servos aproximou-se para levá-lo para fora e não podiam, pois o fogo estava ao redor e as chamas subindo em direção a eles a partir do forno. E os servos do rei fugiu com ele, e o rei os repreendeu, dizendo: Apressa-te trazer Abrão para fora do fogo, que não morrerá. E os servos do rei se aproximou novamente para trazer para fora Abrão, e as chamas caiu sobre eles e os seus rostos queimados de forma que 8 deles morreram. E quando o rei viu que seus empregados não poderiam se aproximar do fogo para que eles não devem ser queimados, o rei chamou a Abrão: Ó servo de Deus que está no céu, sair no meio do fogo e venha para cá antes de mim. E ouviu Abrão a voz do rei, e saiu do fogo e veio e parou diante do rei. E quando Abrão saiu o rei e todos os seus servos Abrão viu chegar diante do rei, com vestes menores em cima dele, pois não foram queimados, mas o cabo com o qual ele estava vinculado foi queimado. E o rei disse a Abrão: Como é que não foste queimado no fogo? Abrão disse ao rei: O Deus dos céus e da terra, em quem confio e que tem tudo em seu poder, ele me livrou do fogo em que tu me lançou. E Arã, irmão de Abrão, foi reduzida a cinzas, e eles procurado pelo seu corpo, e descobriram que consumia. Arã foi 82 anos de idade quando ele morreu no fogo do Casdim. E o rei, príncipes, e os habitantes da terra, visto que Abrão foi entregue pelo fogo, eles vieram e inclinaram-se a Abrão. Abrão, porém, lhes disse: Não se curvar para mim, mas curvar-se para o Deus do mundo, que lhe fez, e servi-lo, e vão nos seus caminhos, pois é ele que me livrou de sair deste fogo, e é ele quem criou as almas e os espíritos de todos os homens, e formou o homem no ventre de sua mãe, e apresentá-lo ao mundo, e é ele quem vai entregar os que confiam nele de todas as dores. E essa coisa me pareceu muito maravilhoso aos olhos do rei e dos príncipes, que Abrão foi salvo do fogo e que Arã foi queimado. E o rei deu apresenta a Abrão muitos e deu-lhe 2 de seus servos cabeça da casa do rei. O nome de um era Oniel, o nome do outro era Eliezer. E todos os reis, príncipes e servos Abrão deu muitos presentes de prata e ouro e pérola. E o rei e os seus príncipes mandaram embora. Ele foi em paz. E Abrão partiu do rei em paz, e muitos dos servos do rei se juntaram a ele. E Abrão voltou naquele dia e foi para a casa de seu pai, ele e os homens que o seguiram. E Abrão serviu ao Senhor seu Deus todos os dias da sua vida, e ele andou em seus caminhos, e seguiu o seu direito. E a partir daquele dia em diante Abrão inclinado o coração dos filhos dos homens para servir ao Senhor. E naquele tempo Naor e Abraão tomou para si esposas, as filhas de seu irmão Arã. A mulher de Naor era Milca, e o nome da mulher de Abrão era Sarai. E Sarai, mulher de Abrão, era estéril, não tinha filhos nesses dias. E ao final de 2 anos a partir de Abrão sair do fogo, ou seja, no ano 52º da sua vida, eis que o rei Nimrod sentou-se em Babel sobre o trono. O rei adormeceu e sonhou que ele estava parado com suas tropas e os anfitriões em um vale em frente à fornalha do rei. E ele levantou os olhos e viu um homem à semelhança de Abrão sair da fornalha, e que ele veio e pôs-se diante do rei com a espada
espada desembainhada, e depois saltou para o rei com sua espada. Quando o rei fugiu do homem, pois ele estava com medo, e enquanto ele estava correndo, o homem jogou um ovo na cabeça do rei, e o ovo se tornou um grande rio. E o rei sonhou que todas as suas tropas, que afundou no rio e morreu. O rei levantou voo com 3 homens que foram antes dele e ele escapou. E o rei olhou para vestidos de príncipe como as vestes dos reis, e tinha a aparência e a majestade dos reis. Enquanto eles corriam, o rio voltou-se a um ovo antes que o rei, e não saiu do ovo de uma ave jovem que veio perante o rei, e voou em sua cabeça e arrancou os olhos do rei. E o rei entristeceu-se com a visão, e ele despertou do seu sono, e seu espírito estava agitada, e ele sentiu um grande terror. E na parte da manhã o rei levantou-se do seu leito com medo, e ele ordenou que todos os sábios e magos para vir antes dele. Quando o rei relatou seu sonho para eles. E um sábio servo do rei, cujo nome era Anuque, respondeu ao rei, dizendo: este não é senão o mal de Abrão e sua descendência, que surgem contra o meu senhor e rei nos últimos dias. E eis que o dia virá quando Abrão e sua descendência e os filhos de sua família guerra com o meu rei, e ferirei todos os exércitos do rei e suas tropas. E quanto ao que disseste acerca de 3 homens, que tu ver como a ti mesmo, e que escapou, o que significa que só tu queres fugir com os 3 reis dos reis da terra, que hei de ser contigo em batalha. E o que viste do rio, que virou-se para um ovo como na primeira, e a jovem ave arrancar teu olho, isto não significa nada mais, mas a semente de Abrão, que vai matar o rei nos últimos dias. Este é o sonho de meu rei, e esta é a sua interpretação. O sonho é verdadeiro, e a interpretação que o teu servo te deu certo. Agora, pois, meu rei, certamente tu sabes que é agora 52 anos desde que Abrão, e se meu rei sofrerá Abrão para viver na terra, será para o prejuízo do meu senhor e rei, para todos os dias que Abrão vive nem tu, nem teu reino será estabelecido. Por isso era conhecido anteriormente em seu nascimento, e porque não vai matar meu rei ele, que o seu mal pode ser mantido longe de ti nos últimos dias. E Nimrod ouviu a voz de Anuque, e ele enviou alguns de seus funcionários em segredo para ir aproveitar a Abrão, e trazê-lo perante o rei para sofrer a morte. E Eliezer, servo de Abrão, a quem o rei lhe tinha dado, estava naquele momento na presença do rei, e ele ouviu que Anuque tinha avisado o rei, e que o rei tinha dito para provocar a morte de Abrão. E Eliezer disse a Abrão: apressa-te, levanta-te e salvar a tua alma, que tu não podes morrer pelas mãos do rei, porque assim que ele viu em um sonho sobre ti, e assim fez Anuque interpretá-lo, e assim também fez Anuque aconselhar o rei acerca de ti. E ouviu Abrão a voz de Eliezer, e Abrão se apressou e correu para a segurança da casa de Noé e seu filho Shem, e ele se escondeu lá e encontrou um lugar de segurança, e os servos do rei vieram para a casa de Abrão para procurá-lo, mas não puderam encontrá-lo, e eles procuraram em todo o país, e ele não estava a ser encontrado, e foram pesquisados em todas as direções, e não estava a ser cumprido com ponto. E quando os servos do rei não conseguiam encontrar Abrão, eles voltaram para o rei, mas a ira do rei contra Abrão foi silenciada, pois não encontrá-lo. O rei dirigiu de sua mente essa questão relativa a Abrão. Abrão estava escondido na casa de Noé para um mesmo assunto, mas Abrão ainda tinha medo do rei, e Terá veio ver seu filho Abrão secretamente na casa de Noé, e Terá era muito grande aos olhos do rei. E disse Abrão a seu pai: não sabes que o rei pensa para matar-me, e para aniquilar o meu nome da terra com o conselho de seus conselheiros perversos. Agora quem tens aqui e que tens nesta terra? Levanta-te, vamos juntos para a terra de Canaã, que podem ser entregues a partir de sua mão, para que não pereças também através dele nos últimos dias. Tu não sabe ou não tens ouvido, que não é através do amor que Nimrod te dá toda essa honraria, mas é só para seu benefício que ele bestouve tudo isso bem em cima de ti? E se ele faz-te bem maior do que isso, certamente, estes são apenas vaidades do mundo, pela riqueza, e riqueza não pode invocar, no dia da ira e raiva. Agora, pois, ouve a minha voz, e deixe-nos levantar e ir para a terra de Canaã, fora do alcance da lesão de Nimrod, e te servir o Senhor, que te criou na terra, e vai ser bom para ti. Lançou fora todas as coisas vãs que tu possueste. Abrão, porém, deixou de falar, quando Noé e seu filho Shem respondeu Tera, dizendo: True é a palavra que vos disse Abrão a ti. E Tera ouviu a voz de seu filho Abrão, e Terá fez tudo o que disse Abrão, pois este era do Senhor, que o rei não deve causar a morte de Abrão.
Livro de Jazar referenciado em Josué e Samuel II. Traduzido fielmente, em 1840, a partir do original em hebraico-inglês. Uma reimpressão fotolitográfica da edição precisa publicada por J. H. Parrico. Salt Lake City, 1887.